Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje a gente vai conversar, uma conversa um pouquinho mais longa. Eu vi aqui no vídeo anterior que eu coloquei que vocês queriam que eu falasse um pouco mais, fizesse uns vídeos um pouco mais longos, falando mais de minha experiência de vida. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre semana de estudo. Quantas matérias eu estudava por semana, como é que eu fazia, como é que era a minha semana de estudo. Então eu quero começar por esse tema porque teve um outro vídeo meu que o pessoal, não sei se causou polêmica, mas o pessoal ficou meio dividido, porque eu disse que estudava uma matéria por semana. Às vezes eu estudava duas, mas no geral era uma matéria por semana. E muita gente perguntou o seguinte: Gerson, se eu estudar uma matéria por semana, não vai acabar nunca, eu tenho 12 matérias. Outros diziam: Gerson, não é melhor estudar várias matérias por semana ou várias por dia? Então eu vou falar um pouco da minha experiência, por que eu estudava uma matéria por semana, por que funciona e funcionou para mim estudar uma matéria por semana. E o mais importante, assim, a gente tem que tirar como lição de qualquer metodologia de estudo, da forma que a gente vai estudar, é que a gente precisa testar e ir adaptando para a nossa realidade. Eu acho que isso é o mais importante. Não é pegar algo e dizer assim, isso é X, é Y, é certo, é errado. A gente tem que ir testando e adaptando para a nossa realidade. Teve momentos da minha vida que eu estudei várias matérias por semana, 2, 3 por dia eu já estudei, e não deu nada certo para mim assim, certo? E por que é que eu tive essa dificuldade inicial? Vou explicar exatamente por que acontecia comigo. Você vai dizer se acontece com você assim. Quando eu comecei a estudar e fiz um planejamento semanal de estudo, eu comecei com várias matérias por semana. Então eu colocava em torno de 6 matérias. Concurso que eu fazia, os concursos que eu fiz, tinham muitas matérias, principalmente da área jurídica. Eu fiz concurso para analista e fui aprovado 2 vezes. Eu fiz concurso para defensor, também mais de 10 matérias, 12 matérias. Fiz concurso OAB, um tempo depois que eu me formei, eu fiz OAB. E aí, muita matéria. Se eu estudar, eu precisava estudar logo todas as matérias. Na minha cabeça era assim, né? Eu precisava estudar logo todas as matérias. E aí, eu pegava 3, 4 matérias por dia. Só que o que acontecia quando eu fazia isso? Vamos dizer que eu peguei 3 matérias, 2 matérias, vou botar só 2 matérias por dia. E durante a semana, são 10 matérias. Vou dizer que eu vou estudar aí de segunda a sexta, 5 dias, um exemplo. Vou botar um exemplo aqui hipotético. Foi mais ou menos quando eu comecei a estudar. E aí o que acontecia? Eu estudava 2 horas de uma matéria, 2 horas de outra no dia, ou 3 horas de uma, 3 horas de outra. Aí no segundo dia eu estudava uma terceira e uma quarta matéria. No quarto dia já uma quinta e uma sexta matéria. Só que 2 horas de estudo de uma matéria durante uma semana era muito pouco estudo, muito pouco assunto. E esse assunto, quando eu estudava, o que acontecia? Quando chegava uma semana depois, porque eu revisava esses assuntos, eu fazia uma revisão semanal. Quando passava uma semana, eu tinha que continuar de algo muito inicial. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu estava lendo um material que tinha 100 páginas de uma determinada matéria, então eu lia 20, 30, e bem estudado, e aí eu estava continuando algo que eu parei semana anterior e que eu estudei muito pouco, porque ali foram 2 horas de estudo. Em termos de material que você vai estudar, não é muita coisa. E aí eu perdi essa continuidade. Eu ficava pensando, bom, foi o que eu estudei mesmo, aí voltava e queria continuar, às vezes quebrava o estudo muito no meio. No fundo, eu sentia que não tinha uma continuidade no que eu estava estudando. Não tinha uma continuidade. E isso estava me prejudicando, porque além de estudar, eu fui percebendo que eu precisava resolver muitas questões. É importante resolver muitas questões. E aí começava a bagunçar tudo. Pelo menos pra mim era assim, bagunçava tudo. E eu pensava, bom, como é que eu posso ser mais eficiente? Como é que eu posso
estudar uma matéria, dar uma continuidade melhor para ela e ser eficiente. Então eu pensei, bom, vou estudar uma matéria por semana. Eu vou estudar uma matéria por semana, porque aí vai ter uma continuidade. E para mim foi um teste. Foi algo que eu pensei e que vamos ver se dá certo. E aí eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a estudar uma matéria por semana, às vezes até duas, dependia do concurso, depende muito, tá? Você vai ver com você, o importante, como eu falo, é testar. Você vai ver com você o que é mais, que dá melhor pra você. É uma, é duas. E porque aí você pode dividir. Teve momentos que eu dividi uma matéria pela tarde e outra matéria pela noite. Então funcionou bem também. Então, mas eu vou dizer como eu comecei, que foi com uma. Então eu peguei uma matéria. E eu pegava a matéria. Como eu só tinha uma matéria para estudar naquele dia, o meu avanço naquela matéria, primeiro, ele era mais rápido. Por quê? Eu pegava o embalo naquelas primeiras 2 horas que eu tinha estudado determinado assunto daquela matéria. E eu já continuava no outro período de estudo, mais 2 ou 3 horas. Eu tinha uma continuidade. Então, é diferente você estar estudando uma coisa e de repente vir outra totalmente diferente. Até a sua mente tem que mudar para se encaixar naquela matéria. Não, eu estava só continuando. Então isso, no primeiro momento, se provou que eu conseguia estudar mais rápido a matéria. Isso foi um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu conseguia dar uma continuidade muito melhor. Eu estava estudando o assunto e depois tinha a continuação, então um assunto tinha uma relação com a outra, melhorava para compreender essa continuidade. E aí eu ia resolvendo muitas questões, claro, sempre, e anotando os principais pontos em palavras-chave, em tópicos, tá? Eu fazia um resumo, que eu chamo por resumo por palavra-chave. Isso pode ser... A gente pode conversar sobre isso em outro momento. E aí acabava o primeiro dia. No segundo dia, eu continuava e avançava mais naquela matéria. E assim até durante a semana, tá? Durante a semana. E aí o que acontecia? Eu tive algumas dúvidas no começo que eu precisei solucionar nesse caso. Que era o seguinte, que você pode estar pensando aí, Gerson, então se eu estudar uma matéria por semana, primeira coisa, eu tenho que estudar ela até acabar? E eu não estudava até acabar. Eu estudava uma matéria por semana. Acabando ou não acabando, na semana seguinte, eu entrava na segunda matéria. Mas, antes de entrar na segunda matéria, na semana seguinte, eu revisava a semana anterior e resolvia mais questões. Era isso que eu fazia. Então, na segunda semana, apesar de eu estar estudando só uma matéria, uma segunda matéria, eu estava revisando a matéria anterior e resolvendo questões da matéria da semana anterior, do conteúdo que eu tinha estudado. E isso já me colocava em contato com 2 matérias. Na terceira semana, eu estava estudando uma terceira matéria e estava revisando e resolvendo questões de 2, das outras 2 que eu já estudei. Daqueles temas que eu estudei. Claro que eu não acabava todos os temas, mas eu tinha estudado uma grande quantidade de temas. E aí eu estava em contato na terceira semana com 3 matérias. E o que é que eu quero dizer com isso? Que pelo fato de eu estar estudando uma matéria, não quer dizer que eu estava em contato só com uma matéria. Porque na 10ª semana eu já estava em contato com 10 matérias. Em contato e estudando e revisando, tendo contato e resolvendo questões com 10 matérias. E o que é que isso me trouxe de benefício? Primeiro, como eu já disse, uma continuidade. Segundo, eu fui acrescentando as outras matérias aos poucos, semana a semana. E aí você pode me perguntar, Gerson, mas não vai demorar? Eu só vou ter contato lá com por exemplo, concurso que tem muitas matérias, como a defensoria, que tinha 12 matérias. Eu só vou estar em contato com a 12ª matéria na 12ª semana. Então, assim, eu vou demorar 12 semanas para estudar as matérias todas de uma forma geral. E a resposta é: eu não acredito que uma pessoa normal, que como eu fui, não, aluno mediano, vá passar em um concurso estudando menos de 12 semanas.
Ainda mais concursos que eu fiz, concursos grandes, que tem editais estúpidos, enormes, que não dá para estudar nem o edital todo, na maioria dos casos. Então, não acredito que você imagine que vai passar um concurso em menos de 12 semanas. É um processo. E aí o que acontece? Depois de 12 semanas, eu já tinha uma base aí das principais, de todas as matérias praticamente, uma base de todas as matérias. Se fosse um concurso que tem 12 matérias, mas pode ser um concurso que tem 10 matérias, que tem 8 matérias, depende do seu concurso. O que você vai perceber é o seguinte: depois desse período, você está em contato com todas as matérias. Você está revisando todas as matérias, você está estudando uma matéria nova, você está estudando um assunto novo, você está em contato com todas as matérias, você está resolvendo questões de todas as matérias. Então, o seu contato é com todas as matérias. Depois de algumas semanas, seu contato são com todas as matérias. Então, qual era a diferença? A diferença é que, quando eu fazia isso, o contato com as matérias, com muitas matérias, era progressivo. E isso me ajudou porque, como eu disse, tem uma continuidade. Segundo, porque eu ia adicionando as outras matérias aos poucos. Terceiro, ficava mais fácil para avançar no assunto e resolver questões. É até difícil quando você pega, por exemplo, vou estudar 10 matérias por semana. Você vai precisar de umas 2, 3 semanas para conseguir resolver boas questões de uma determinada matéria. Por quê? Se você estuda várias matérias ao mesmo tempo, só fica um trechinho, poucos trechos de estudo, e até para achar questões daquele tema já é complicado. Então vamos dizer que você estudou só um assunto de uma determinada matéria, já fica complicado, porque geralmente, e principalmente hoje em dia, as bancas até mais modernas, elas não pegam só uma matéria em si, ela coloca um tópico no item e ela mistura um pouco. Você precisa de outros conhecimentos da mesma matéria. Às vezes ela mistura nos 5 itens que tem lá, ela mistura 2 itens de um assunto, 3 itens de outro. Então às vezes não dá nem para responder as questões direito. Então é melhor quando a gente avança mais numa matéria, consegue resolver questões, consegue bem, e na semana seguinte avança em outra matéria e revisa a anterior e resolve mais questões. Como eu disse, consequentemente, logo mais à frente, algumas semanas mais à frente, você vai estar em contato com várias matérias, estudando várias matérias, revisando várias matérias. Vai estar bem. Opa, chegando aqui na casa dos meus pais. Então, quase que não entro. E aí você vai estar em contato com várias matérias, mesmo estudando uma matéria por semana. Olha que interessante. Tudo bom? Aragão aqui. Tudo bom? E olha que interessante. Você, mesmo estudando uma matéria por semana, você vai estar em contato com várias matérias por semana, depois de algumas semanas, e vai estar resolvendo muitas questões de muitas matérias. E assim o avanço para mim foi muito mais rápido. Eu consegui equilibrar todos esses fatores fazendo desse jeito. Agora, o que é que eu digo para você? Teste, vá lá, pegue 3 semanas e faça esse teste. Veja se o seu avanço, se o seu progresso é melhor. Veja se você consegue revisar com mais eficiência. Veja se você consegue resolver melhor as questões. Porque nada vai te dar uma melhor resposta do que você mesmo, do que seu teste em sua casa, lá na sua cadeira, na sua mesa de estudos, no dia a dia. Só você que sabe. Então o único pedido que eu te faço é que teste e veja se não é. Eu testei, deu muito certo. Meus alunos, eu tenho uma turma fechada que eu abro umas 2, 3, às vezes até 4 vezes por ano, para detalhar mais essas técnicas, acompanhar mais meus alunos. Então eles têm ótimos resultados. Então o que eu digo para você é isso: teste e veja se realmente melhora o seu desempenho ou não. E quando você faz esse teste, ainda tem uma coisa importante: adapte. Gerson, eu quero botar 2 matérias por semana. Coloque 2 matérias por semana. Você tem 2 turnos de estudo, uma pela tarde e uma pela noite. Eu já fiz isso também.
a dependendo do concurso, a dependendo do tempo que eu tinha, eu coloquei 2 matérias e também funcionou bem. Então o que vale é o teste e você colocar em prática, porque é isso que realmente determina o seu sucesso em concurso, é aplicar as coisas que outras pessoas já fizeram e já deu certo. Essa mensagem que eu queria deixar para você. Tô chegando aqui na casa dos meus pais. Continua esse vídeo aí, eu vou bater um papinho com eles aí. Tem uma história aí que o pessoal me pergunta há muito tempo, como é que meu pai passou no vestibular lá para medicina. E é uma história bem interessante. Não sei se... Vamos ver se continua nesse vídeo aqui ou se vai pro próximo. Vamos lá, um abração. Tô aqui na casa dos meus pais. Minha mãe, o pessoal perguntou muito como é que meu pai... Eu esqueci ontem de perguntar como foi que ele passou. Não tô mostrando você não. Marcelo também é a mesma coisa. Como é que ele passou em medicina? Será que ele conta? Conta daqui a pouco ele conta. Vou mostrar aqui meu quarto, onde que era antigamente. O que é que tem mostrar o quarto? Mas é assim mesmo, tem que mostrar a vida real, Era aqui, Aqui ficava a TV, eu levei. Aqui o computador, meu antigo computador. A cama eu não vou mostrar não. Minha mãe não quer que eu mostre não, tá bagunçado o quarto aqui.